Programa Vera Toledo, nesta edição, bate um papo especial com o Dr. Paulo Roberto de Souza, ele que representa a Clínica Reabilitária. Aliás, é da Clínica Reabilitária aqui de Balneário Camboriú que ele responde hoje os nossos questionamentos. Tudo bem, Dr. Paulo? Obrigada pela sua participação. Tudo bem, Vera. Qual é a pauta de hoje? A primeira pergunta, doutora, que não quer calar. Qual a diferença entre nutrólogo e nutricionista? Porque muitas pessoas se confundem. Essa é uma dúvida muito frequente aqui no meu consultório. O paciente chega aqui às vezes querendo um nutricionista e eu sempre procuro falar sobre essa diferença. Nutricionista é o profissional que faz a faculdade de nutrição e que depois vai, na minha pós-consulta, fazer a dieta para o paciente. Então ele vai fazer as porções, a quantidade de calorias, os alimentos através de aminoácidos, proteína, carboidratos, etc., para ver o que o paciente vai comer na sua dieta diária. O nutrólogo, ele trata as doenças nutricionais, ele procura analisar todos os órgãos para ver quais as doenças que ele possa ter e como tratar através de suplementação via oral, via endovenosa ou via intramuscular. Essa é a diferença básica. Doutor, e o que a nutrologia, juntamente com a ortomolecular, pode realmente trazer de diferente em uma consulta? Bom, Vera, dentro da nutrologia, do princípio da medicina funcional, da ortomolecular, eu procuro analisar o paciente em 7 princípios básicos. Até eu sempre escrevo isso na frente do paciente, fica um rabisco, mas no final o paciente está entendendo bem, porque eu acho que é importante numa consulta o paciente saber o que ele vai fazer, o que ele pode, como funciona o corpo dele, isso é importante. Então, dentro da nutrologia, a gente procura analisar, primeiro, como é que está o grau de oxidação. Se você pensar, tudo que está em contato com a natureza ou com o oxigênio está oxidando. Se você pegar uma fruta agora e cortar, daqui a pouco ela já está escura, está oxidada. Se você fizer um suco de laranja e for tomar daqui 1 hora, ele já está azedo porque ele está oxidando. Uma gordura na geladeira fica rançosa porque ela está oxidando. E nós também estamos oxidando. Na realidade, nós estamos enferrujando. Quanto maior a quantidade de oxidação ou de ferrugem, mais chance de doenças. Nós nascemos com um sistema antioxidante, que depende de zinco, selênio, cobre, manganês, etc. Se você tem deficiência desse sistema antioxidante, você tem um chamado estresse oxidativo. Então, quanto maior a oxidação, mais chance de doença. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto seria o quê? A gente analisar o grau de inflamação. Aqui eu falo não da inflamação aguda de uma otite, uma amidalite, mas da inflamação crônica silenciosa, aquela que você não vê e que de repente vai te causar algum problema, como artrose, como doença cardiovascular, como câncer, como mal de Alzheimer e até depressão tem inflamação. Então é importante a gente ver a inflamação, se está ali silenciosa e você não está vendo e que daqui a pouco pode te causar um problema e uma doença. A gente aqui analisa isso através de alguns exames e que faz a anti-inflamação através de substâncias mais naturais, como a curcumina, que é o açafrão, como o ômega 3, enfim, outros suplementos. A terceira coisa é ver se a pessoa tem resistência à insulina, se ele tem glicação ou caramelização. É importante que muita gente não tem diabetes, mas tem uma curva de glicose e insulina alterada e que isso pode estar fazendo engordar e pode estar fazendo um pré-diabetes que quando ele menos imagina, ele pode estar entrando em diabetes. Isso é importantíssimo essa análise. A quarta objeto da nossa consulta é o quê? Analisar metais pesados. Hoje a gente tem visto muito paciente chegar aqui com um metal pesado aumentado. Quais são os principais? Chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio, níquel, estânio, etc. De onde vem isso tudo? Da água que se toma, os agrotóxicos, o peixe contaminado por mercúrio, cigarro, poluição do ar, tinta, enfim, nós estamos cercados de metais pesados e que a gente examina como? Através do exame do cabelo ou pelo pubiano. Daí o paciente me pergunta, mas por que cabelo e não sangue? Porque sangue é passagem, Vera. Se eu, por exemplo, dosar o teu sangue hoje, agora, para ver quanto de mercúrio você tem no sangue, pode dar X de mercúrio. Ao meio-dia você vai num rodízio de frutos do mar, come marisco, peixe, etc. Se eu dosar depois do almoço, pode ser que tenha 10x de mercúrio. Então, o nosso corpo, o sangue, ele varia muito essa quantidade de metais pesados. E o nosso corpo é inteligente. O que ele faz? Quando entra esses metais pesados, ele tende a o quê? A jogar para fora. Então, ou ele vai para o fígado e metaboliza e joga para fora pelas fezes, ou ele joga pelo rim e joga pela urina. Quando isso não acontece, esses metais pesados são depositados, ele vai ou para fígado, ou vai para pulmão, ou vai para cérebro, que é o pior. Então, por exemplo, hoje, algumas doenças como autismo, com déficit de atenção, hiperatividade, e lá na frente demência, o Alzheimer, está ligado a metal pesado
como alumínio e mercúrio. A quinta coisa que a gente analisa é a parte digestiva, porque isso é muito importante. Não adianta a pessoa se alimentar bem, Vera, se alimentar super bem, dizer que está fazendo uma dieta bem balanceada, mas não está digerindo bem e não está absorvendo. Então, as enzimas pancreáticas, que é o suco pancreático que libera amilase, protease e celulase, enfim, outras enzimas, são importantes porque é ela que vai quebrar o alimento e fazer absorver bem. Importante também a gente analisar a flora intestinal, se os pré-bióticos e probióticos estão funcionando bem, se não existe hipermeabilidade intestinal que pode causar as alergias. Então a parte digestiva é outra parte muito importante, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. A sexta análise que a gente faz é o quê? São os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? O nome já diz, é que faz a transmissão nervosa. Então, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, que são substâncias que equilibram as nossas emoções. Então hoje tudo está ligado, até a obesidade ou alguns sintomas está ligado à alteração de neurotransmissor, a compulsão alimentar que muita gente tem em casa, que quando vê está comendo sem querer por alteração de neurotransmissor. Então a gente analisa esses neurotransmissores para equilibrar isso. E por último, uma parte importante também é a parte hormonal, que a gente analisa os hormônios do cérebro, da memória, que é a pregnenolona, hormônio da tireoide, a insulina do pâncreas, e os hormônios sexuais como testosterona, estrogênio, enfim. A gente faz essa análise geral desses 7 itens para equilibrar bem os aparelhos e equilibrar bem os órgãos. Bom, você falou há pouco de algumas opções em exames, então isso significa que somente os exames tradicionais que a gente está acostumado a fazer realmente não apresentam todas as condições, esta avaliação, esse diagnóstico realmente como você, no caso, o nosso médico aqui precisa? Quais seriam esses outros exames? Destaca mais para a gente. Porque assim, para algumas situações dessa, tem exames de laboratório que a gente consegue analisar. Por exemplo, a inflamação a gente vê através da homosteína, do PCR ultrassensível, enfim. Mas tem alguns exames que a gente precisa através desses exames que o laboratório normal não faz. Então, por exemplo, metal pesado tem que ser pelo cabelo ou pelo pubiano, e isso o laboratório normal não faz porque ele faz só sangue. Então, esse exame a gente colhe aqui, é mandado para São Paulo a gente manda para os Estados Unidos e depois vem o resultado dos Estados Unidos. Outro exame que a gente faz é através de um exame chamado S-Complex, que é através de um sistema elétrico, que é por corrente elétrica, que a gente analisa o sistema nervoso autônomo. E o terceiro, através de uma gota de sangue, onde a gente vê como é que está o estresse oxidativo, se tem deficiência vitamínica, mineral, através de um exame chamado HLB. Mas são exames complementares que as pessoas fazem, os exames de laboratório, mas exames complementares para a gente chegar a esse diagnóstico completo e fazer uma visão geral do paciente. É isso, obrigada pela sua participação, Dr. Paulo. É sempre um prazer receber informações da Clínica Reabilitare. Lembrando, não só aqui em Balneário Camboriú, como também no município de Blumenau. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Vera. Até a próxima. Obrigado.